Olá, meu nome é Vladimir Caleb, para quem não me conhece, e você está aqui no canal Sobrevivência Intelectual. Então hoje vamos falar sobre um assunto que por algum tempo ficou um pouco sufocado, especialmente na América Latina, mas que vem ressurgindo aí no debate político, que é o conservadorismo. Eu vou falar então mais especificamente de 10 princípios do conservadorismo. Essa minha fala de hoje é baseada em um manual que se chama O Mínimo que Você Precisa Saber sobre o Conservadorismo. O autor aí mais influente, sobretudo do que é considerado a era mais moderna do conservadorismo, é o Edmund Burke. Foi nascido entre 1729 e 1797. O conservadorismo é considerado uma filosofia, né, não uma ideologia. Uma filosofia é mais baseada na realidade, enquanto a ideologia é mais baseada apenas em ideias e narrativas, como ocorre justamente no progressismo, que é um movimento totalmente oposto ao conservadorismo. O princípio número 1. O conservador acredita que há uma ordem moral duradoura. A palavra ordem não deve ser tomada no sentido de autoritário, né? Estar mandando algo, mas ordem no sentido de harmonia. E baseada nas ideias de Platão, ele falava sobre a ordem num sentido interior, a alma, né? O interior do indivíduo, e no sentido exterior, que seria a comunidade, o ambiente onde o indivíduo vive. Essa ordem, essa harmonia, ela é muito necessária. A gente pode dizer até que a ordem é um princípio universal em diversas coisas. Percebemos isso no funcionamento de um carro, quando algo sai da ordem, sai daquela harmonia, isso gera problema no nosso corpo. Quando algo também não vai bem e foge, o funcionamento foge daquela harmonia, daquela ordem, as coisas tendem a não ficar muito boas. Em todas as sociedades onde essa ideia de ordem foi abandonada, percebemos que a sociedade colapsou, né, nesse tempo. Eu diria que inclui o momento atual, que estamos caminhando um pouco para esse lado. E o aspecto então duradouro que fala no primeiro princípio seria justamente de manter essa ordem então por um longo tempo, sempre se baseando em princípios como certo e errado, justiça e honra. Uma citação do autor desse manual, que tem a ver com esse primeiro princípio. Uma sociedade onde homens e mulheres são governados pela crença em uma ordem moral duradoura, por um forte sentido de certo e errado, por convicções pessoais sobre a justiça e a honra, será uma boa sociedade. Não importa que mecanismo político possa usar, enquanto se uma sociedade for composta de homens e mulheres à deriva, ignorantes das normas e voltados primariamente à gratificação de seus apetites, ela será sempre uma má sociedade. Destaca bem o que é esse primeiro princípio. Lembrando que eu há pouco tempo gravei um vídeo já que tem a ver um pouco com essa questão de se perder a ordem, que é sobre a relativização das coisas. Eu vou deixar ele linkado em alguma parte do vídeo aqui no final. Você pode assistir também, que tem muito a ver com esse primeiro princípio. Princípio número 2. O conservador adere aos costumes, à convenção e à continuidade. Então, os costumes, as tradições, elas são vistas pelos conservadores como algo integrador, algo protetivo. A família, a religião, culturas, diversos costumes, né? Eles não só unem como protegem as pessoas. Então, essa convenção fica convencionado, né? Fica combinado entre a maior parte das pessoas de que isso são valores importantes, são algo a ser mantido. Então, por isso a ideia de continuidade. Isso deve ser, então, não só mantido, como passado de geração em geração. Uma citação aqui sobre isso: a continuidade, a seiva vital de uma sociedade não pode ser interrompida. A necessidade de uma mudança prudente, recordada por Burke, está na mente de um conservador. Então vamos ao princípio número 3. Os conservadores acreditam que se pode chamar de princípio da consagração pelo uso. Os conservadores percebem que as pessoas atuais são anões nos ombros de gigantes.
capazes de ver mais longe do que seus ancestrais, apenas por causa da sua grande estatura dos que nos precederam no tempo. Eu gosto da ideia de um estudioso chamado Fernando Corrado, que ele cita que é o passado que empurra e não o futuro que puxa, né? Ao contrário do que os progressistas tentam vender, de que o futuro sempre será melhor. Eles gostam de criar essa ideia na cabeça das pessoas. Isso ajuda até a alienar as pessoas, mesmo elas tendo um presente muito ruim, elas ficam sempre nessa crença de que o futuro será melhor. Mas a ideia conservadora é de que o passado que nos empurra, que nos move, ou seja, é com base em valores, em ideias, conceitos do passado que são importantes, que hoje no presente a gente age de modo certo e isso vai levar a um bom futuro. Então, é o passado que empurra, como diz o Fernando Corrado. Então, Edmund Burke também traz uma citação aqui, é o que eu acho interessante, que ele diz: o indivíduo é tolo, mas a espécie é sábia. Princípio número 4. Os conservadores são guiados pelo princípio da prudência. Então, aqui, tanto para Platão quanto para Burke, a prudência é vista como a primeira das virtudes, né? Ou seja, a gente não se lança em algo novo sem antes saber se aquilo de fato é algo bom ou não, sem calcular os riscos, né? Ninguém pula numa água sem saber qual é a fundura, se tem pedra ou não, se tem um tubarão. Então, conservador tem esse princípio da prudência. Aqui uma citação também sobre esse princípio. Sendo a sociedade humana complexa, os remédios não podem ser simples, se desejam ser eficazes. Então isso até remete a um momento de crise de saúde aí global que nós passamos, onde foram tentadas medidas aí de forma muito imprudente, querendo criar fórmulas simples para resolver problemas complexos. Então vamos ao princípio número 5. Os conservadores prestam atenção ao princípio da variedade. Ou seja, os conservadores são a favor da existência de várias formas de pensamento, diferentes costumes e organizações sociais. Eles apoiam até a ideia de que deve haver diferenças também no campo socioeconômico. Até porque, se a gente pensar, o que faz a gente progredir é muitas vezes projetar em alguém um ideal de sucesso, um patamar aonde eu quero chegar. Então eu batalho, eu luto para chegar naquele estágio. Então isso gera desenvolvimento, não só nas pessoas, como na sociedade. Então, e esses fatores são vistos como isso é o que mantém uma sociedade estável e livre. Nos governos autoritários, justamente é o contrário que eles tentam impor. É uma forma única de se comportar, é uma forma única de pensar, sem contar que eles acabam levando justamente a uma prometida igualdade que eles tanto falam social, é colocar todo mundo na pobreza. Geralmente é todo mundo nivelado por baixo. E justamente a esquerda, o progressismo, trabalha em cima dessa ideia de desigualdade social, que é um termo criado justamente para gerar conflito entre classes, né? Baseado nas teorias marxistas. Quando falamos de pobreza, o que é importante de fato, que é o termo que deveria ser mais utilizado, é o combate à extrema pobreza, né? E não tem a ver com diferenças sociais, desigualdades sociais há até mesmo entre os ricos, então não há problema nisso. E para os conservadores, as únicas formas de igualdade que devem ser universais é a do juízo final, baseado, lógico, numa questão de religião, e perante a justiça. Então, essas duas igualdades é que devem ser mantidas de forma mais universal. Vamos agora ao princípio número 6. Os conservadores são disciplinados pelo princípio da imperfectibilidade. Ou seja, sendo o ser humano imperfeito, não há como haver sociedades organizadas perfeitas. Ou seja, se o ser humano é considerado um ser imperfeito, não há ordens sociais perfeitas. E isso remete muito a algo que estamos vivendo aí no momento, que é o politicamente correto. Determinados grupos querem criar formas certas de se comportar, formas certas de pensar, um jeito certo sobre falar sobre alguma coisa. E isso o conservadorismo considera algo utópico, criar sociedades perfeitas. Há até uma citação aqui em que se diz:
Os ideólogos que prometem a perfeição do homem e da sociedade transformaram boa parte do século XX em um inferno terrestre. Isso pode-se dizer que, no momento, dá a impressão de que estamos caminhando também para esse inferno terrestre. Princípio número 7. Os conservadores estão convencidos de que a liberdade e a propriedade estão intimamente ligadas. Ou seja, aqui reconhecemos que não há ser humano livre em uma sociedade onde aquilo que é visto como fruto do seu trabalho é tomado pelo Estado. A propriedade, então, ela deve ser protegida como um valor legal e moral. Aqui o autor diz: ser capaz de guardar o fruto do próprio trabalho, ser capaz de ver o trabalho transformado em algo duradouro, ser capaz de deixar em herança a sua propriedade para a posteridade. Então, o conservadorismo tem muito clara essa ideia da proteção da propriedade privada como uma liberdade também. Vamos agora ao princípio número 8, então. Os conservadores defendem comunidades voluntárias da mesma forma que se opõem ao coletivismo involuntário. Aqui podemos falar do modelo americano de comunitarismo, onde existem governos locais, alguns xerifes que são eleitos pela aquela comunidade, nos condados, né, que eles chamam lá. Então, ou seja, tudo é decidido de forma mais comunitária possível. Ou seja, onde as decisões são tomadas de forma participativa na própria comunidade. Já o coletivismo involuntário é justamente se centralizar o poder em um lugar totalmente distante da comunidade, né? Então, e muitas vezes aquele que vai tomar a decisão lá nesse outro local, ele nem convive naquela comunidade. Então, toda vez que se afasta as decisões, se centraliza em outro local, isso tende a criar distorções. Isso também a gente pode pensar no próprio país, né? Na soberania do próprio país, que tem para tomar suas decisões e atualmente temos visto cada vez mais um modelo de globalismo querendo impor determinados costumes, determinadas decisões a outro país ou a vários países ao mesmo tempo. Isso também é uma forma de ferir esse princípio. Princípio número 9. O conservador vê a necessidade de limites prudentes sobre o poder e as paixões humanas. Ou seja, aqui se fala justamente da necessidade de se ter mecanismos para conter os governantes, os freios e contrapesos, ou seja, o sistema legislativo e o judiciário fiscalizam ali o presidente para que ele não tome decisões autoritárias. Então, existe ali esse sistema de freios e contrapesos. Isso tudo para que não venha a ocorrer autoritarismo. Vimos aí um exemplo recente, já há alguns anos, o presidente da Venezuela cooptou, vamos dizer assim, o judiciário, ou seja, ele trouxe para perto de si o judiciário, viraram seus amigos, vamos dizer assim, e isso fez com que ele acabasse instalando uma ditadura no país, porque não havia os outros mecanismos de controle para conter isso. Nesse princípio também se fala de se conter as paixões humanas, aqui mais no sentido do indivíduo mesmo, né? Tem que se haver determinados controles sobre as pessoas, porque senão a gente não pode viver numa sociedade onde cada um quer fazer o que quer. Isso gera uma anarquia, né, que se diz. Então o conservador se esforça por limitar e balancear o poder político para que não surjam nem a anarquia nem a tirania. Então agora chegamos ao princípio número 10. O conservador entende que a permanência e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade vigorosa. Ou seja, o conservador ele não é contra progressos na sociedade, né? Até porque sem mudanças uma sociedade ela ficaria estagnada. Assim como o nosso corpo também precisa se desenvolver, precisa crescer, então tanto no corpo social quanto o corpo físico precisa se desenvolver, né? Então não se trata de ser contra as mudanças. O que o conservadorismo se opõe, por exemplo, é que essas mudanças sejam feitas de forma injustificada, ou mesmo atropelando determinados valores, determinados conceitos que até hoje reconhecemos que deram certo e ainda dão certo. Então, o que o conservadorismo se opõe é determinadas mudanças injustificadas, que se destrua valores ou ideias ou conceitos que sempre deram certo e até hoje dão certo. O conservador ele é a favor do livre mercado, que é o que leva ao desenvolvimento, ao progresso da tecnologia, de serviços, de ideias, de comportamento. Por exemplo, não teríamos um iPhone 14 hoje em dia se não houvesse o livre mercado, que é justamente o que leva
a empresas a desenvolverem produtos é o lucro, né? Então, se o socialismo dominasse o planeta Terra aí há muito tempo, não estaríamos muito atrasados em muitas coisas. Uma citação aqui: o conservador, em suma, é a favor de um razoável e moderado progresso. Ele se opõe ao culto do progresso, cujos devotos creem que tudo que é novo é necessariamente superior ao que é velho. Ou seja, então, pode se mudar, mas temos que continuar valorizando tudo aquilo que tem valor, que teve valor, que ajudou a construir o que temos agora e que ainda tem valor, que pode ajudar a construir novas coisas. Bom, então esses foram os 10, considerados os 10 mais importantes princípios dos últimos 2 séculos no conservadorismo. Espero que tenham gostado. Bom, então obrigado para quem ficou acompanhando o vídeo até o final. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. É importante também que vocês deixem um comentário ali sobre o que vocês acharam desse assunto, se identificaram com os princípios conservadores, ou mesmo se sugerem outros temas que eu posso falar aqui no canal. Para quem tiver interesse, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para baixar esse manual no qual eu baseei esse vídeo de hoje. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço, tchau, tchau.